E o Influenciadores está de volta, conversando hoje com Raul dos Santos Neto, presidente do IBEF Ceará, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. O IBEF que nesse mês, na verdade nessa próxima semana, entrega um importante prêmio. Que prêmio é esse, Raul? Bom, nós vamos entregar o prêmio Equilibrista, que é a principal comenda dentro dos quadros do IBEF. Ele premia, na verdade são dois prêmios. Tem o prêmio O Equilibrista, que é para uma pessoa física, que pode ser um empresário ou um executivo. Não necessariamente um executivo da área de finanças. Preferencialmente sim. Mas se você tiver alguém que se destacou na sua área e que repercutiu na área de finanças, ele também pode ser eleito a esse prêmio. Então a gente tem o executivo ou o empresário para receber a estatueta do Equilibrista, que realmente é um troféu muito bonito, que a gente percebe que os empresários que já foram agraciados guardam isso. Quando eu visito às vezes as pessoas, uma das primeiras coisas que eu vejo é o troféu ao lado da mesa ou no pano de fundo, então a gente percebe que o pessoal tem um carinho muito grande por ele. E o outro é a empresa padrão, que foi durante o ano de 2000, por exemplo, agora 2018, na opinião dos nossos associados, qual foi a empresa que mais chamou a atenção. Quando eu falo chamar a atenção, envolve vários aspectos. Envolve a parte de imagem, que aí tem a ver com compliance, aquela empresa que respeita seus fornecedores, tem bom relacionamento com o cliente, tem uma boa imagem. Vem a parte de responsabilidade financeira, que é aquela empresa que trata bem o mercado financeiro. Sim. Tratar bem não quer dizer que é bonzinho, mas quer dizer que age de uma forma justa. A questão relacionada à gestão também. Então, dentro desses três aí, você gera uma percepção de que aquela empresa efetivamente merece ser agraciada como empresa padrão. Esse ano, a empresa padrão eleita foi o Mercadinho São Luís, o que eu fiquei muito feliz, porque, de uma forma ou de outra, o Mercadinho São Luís ele passou por altos e baixos lá atrás. Sim. Ainda na mão do seu João Melo, eles tiveram um problema financeiro, chegaram a vender aí lojas para o Pão de Açúcar. Sim. E depois, já capitaneado aí pelo Severino Ramalho Neto, e pela família mais próxima a ele, vem aí num programa de expansão e se posicionou como uma empresa bem interessante em termos de mercado. Ou seja, o prêmio acaba servindo de incentivo para essas empresas. Serve de incentivo, exatamente. Com relação à pessoa física, esse ano a gente elegeu aí o Ari de Sá Neto, dentro dos associados nossos, a gente voltando aqui a falar um pouco como é que funciona esse prêmio, Acho que é importante deixar claro. Claro, sem dúvida. Nós temos hoje em torno de 230 associados. Só no estado do Ceará? Só no estado do Ceará. Esses associados, eles votam em pessoas físicas e pessoas jurídicas. E a gente separa, como eu falei, empresa padrão e o equilibrista. A única participação que a diretoria tem é fazer uma indução no primeiro momento, para não ficar muito disperso. A gente manda para os associados, por meio eletrônico, a sugestão de 3 nomes de empresas e 10 nomes de pessoas físicas. Mas é muito importante destacar que não necessariamente são aquelas pessoas que estão ali inicialmente que poderão ser eleitas. Sim. Existe uma liberdade para que um determinado grupo de associados pense que seja interessante uma determinada empresa que não está ali, naquelas 3 que foram sugeridas. A gente sugere meramente para que a votação ela comece com uma percepção já de alguns nomes, mas não necessariamente a gente atua de uma forma a influenciar. Eu mesmo, às vezes alguém me liga e diz assim, você vai votar em quem? Eu digo, olha, voto é secreto. Não, e ligar logo para o presidente, perguntar o voto do presidente é um tanto quanto difícil. Pois é, então assim, eu procuro ficar totalmente fora disso aí. Isento mesmo. Isento. Quem conduz, inclusive, essa votação é o primeiro vice-presidente, que é o Delano. Inclusive o Delano tem uma participação muito importante, porque dentro do IBEF a gente distribui tarefas. Você imagina que se eu for atender a tudo, eu não consigo me dedicar ao meu negócio principal, que é a minha atividade empresarial. Então, o Delano ele cuida da votação do Prêmio Equilibrista e cuida da organização do evento Equilibrista. Eu até brinco com ele dizendo que no dia eu vou lá como convidado. Então, que para mim me deixa extremamente confortável. Historicamente ele assumiu essa missão. Então, eu lhe diria que entra presidente e sai presidente e ele continua muito afeito a organizar este grande evento. Será lá no Gran Marquise, na terça-feira, dia 13 de novembro. Portanto, daqui a exatamente uma semana. Mais ou menos um pouquinho mais,
Isso. Agora, quem concorreu, quem está concorrendo ao prêmio nesse ano? Ó, esse ano os finalistas foram a Joana Queiroz Gereissati, né, pelo grupo Gereissati, o Pedro Lima, que é o controlador lá do grupo Três Corações, e o Ari de Sá Neto. Esses foram os finalistas, né? Mas outros nomes foram lembrados também, como o Iven Júnior, né, do grupo Dias Branco. O seu Iven já ganhou esse prêmio lá atrás, mas houve a lembrança do nome do Iven Júnior, houve a lembrança do nome do Bruno Girão, que é o controlador da Leite Betânia. Também foi lembrado o Luiz Teixeira, que é o controlador do grupo Newland, e uma série de outras pessoas. Mas os 3 finalistas foram esses 3. A gente foi para uma segunda rodada de votação apenas com os 3, e o Ari foi o que ficou com a maior quantidade de votos, né? Agora, quem está em casa, nos assistindo nesse momento, deve estar curioso, curiosa, para saber o porquê desse nome equilibrista. Explica para quem está em casa. Bom, primeiro, a estatueta que se ganha, ela realmente tem quando você olha para a estatueta, você já percebe que é um equilibrista, porque é uma pessoa tentando se equilibrar em cima de uma roda, né? E a gente entende, pelo que a gente conversou até aqui no programa mesmo, no bloco anterior, que o profissional que lida com o mercado de finanças, ele efetivamente tem que ser um equilibrista mesmo. Literalmente. Literalmente, porque olha, nós estamos dentro do Brasil, um país que tem crises cíclicas, né? A grosso modo, a cada 5, 6 anos a gente entra numa crise, né? Umas maiores, outras menores. Sim. Essa agora é enorme e longa, mas na década de 90, durante os 10 anos a gente teve crise da Ásia, crise da Rússia, crise da tequila, crise do próprio Brasil. Então, assim, a cada ano a gente tinha uma crise, né? Só que pequena, passageira. Então, o profissional de mercado financeiro ou empresário que se dedica a isso, ele tem que ser um verdadeiro equilibrista para ele se manter numa linha altamente competitiva, com um bom desempenho, né, com uma boa imagem e trazendo resultado para dentro do seu negócio, não só para a pessoa, né? Quando a gente elege o equilibrista, mesmo sendo a pessoa, a gente olha muito a capacidade que aquele indivíduo teve de gerar resultados para o ambiente onde ele convive. Então, por exemplo, no caso do Ari de Sá Neto, ele é CEO do sistema Ari de Sá, do SAS, né? Ele é controlador da empresa chamada Arco. Abriu capital na Bolsa de Nova York, no Nasdaq. Sim. Então, assim, primeira informação, ele foi o primeiro brasileiro a capitanear um processo desse. Então, foi a primeira empresa brasileira, cearense, a fazer isso. Outra coisa, apesar de vir de uma família de empreendedores no ramo de ensino, ele criou uma forma nova de fazer negócio, que é exatamente essa plataforma tecnológica de ensino, que em menos de 10 anos se transformou numa empresa exponencial. Emprega hoje mais de 800 pessoas. Então, ao longo disso, já foi investido por um fundo americano lá atrás, que é o General Atlantic. Então, você vê a capacidade de impacto dessa pessoa para o nosso estado e para o país, né? Então, geralmente a gente observa isso, né? Por exemplo, lá atrás o Beto Student ganhou esse prêmio. Sim. O Beto ele podia ter vendido a Agripec lá atrás e ter ficado em casa, conferindo o saldo bancário, ter contratado ali uma equipe pequena para administrar o dinheiro dele. Mas o que ele resolveu fazer? Montou fundo de investimento, foi para o mercado de crédito, montou uma construtora, montou uma fundação, foi para o ramo de tecnologia. Então, são pessoas que realmente chamam a atenção para a proatividade, para estar querendo liderar, protagonizar. Sim. Então, o Prêmio Equilibrista está muito ligado a isso. Ou seja, e o prêmio acaba sendo também, Raul, uma maneira de incentivar o mercado, até para que a gente tenha cada vez mais gestores mais preparados, mais eficientes? Sim, eu ouço muito, né, aí de bastidores da informação aqui, tem muita gente que diz assim, que pena, eu não ganhei o Prêmio Equilibrista. Como é que eu faço para ganhar o Prêmio Equilibrista? O que eu faço ano que vem? O que eu faço ano que vem para fazer isso, né? Então, assim, isso gera uma satisfação muito grande para a gente, porque criou-se uma marca em cima disso. Sem dúvida. A imagem do IBF é muito boa, né? Onde a gente chega, nós somos extremamente respeitados, né? A gente precisa marcar uma reunião com um ente governamental ou privado, ou qualquer pessoa da sociedade. Eu lhe diria que a gente chega bem, né? Desde, vamos dizer assim, a pessoa mais humilde até a mais, entre aspas, importante. Sim. A gente procura interagir muito bem. Então, os empresários locais e executivos eles já perceberam a importância desse prêmio, né? Como uma forma de chancela de que efetivamente, de uma forma qualitativa e profissional, aquela pessoa se destacou, né? O nosso prêmio ele não tem uma característica social, ele não é um prêmio de sociedade, ele é um prêmio profissional, ele é estritamente profissional.
Então a gente não costuma premiar muito. Uma vez um empresário disse assim, eu apareço pouco na mídia, então por isso que eu talvez não tenha ganho o equilibrista. Eu digo, não tem nada a ver com isso. Não é porque você está presente no jornal ou na TV que você automaticamente vai estar eleito a ganhar um prêmio desses aí. Pelo contrário, nós temos que perceber que efetivamente você mereceu esse prêmio através das suas atitudes profissionais. Então é um prêmio, eu costumo dizer, olha, é um prêmio extremamente profissional e democrático, porque é feito através de uma eleição, né? Durante o ano todo de atividade do IBEF, a gente procura, as empresas que a gente não conhece, a gente procura conhecer, nós procuramos nos aproximar das empresas, né? Muitas vezes, como eu lhe falei, a gente faz reuniões do IBEF dentro da empresa, a gente chama o empresário executivo para falar para os nossos associados sobre um tema. Então, a gente procura fazer a nossa parte, conhecer melhor, né? Nunca achar que a gente conhece tudo, conhecer melhor o mercado e tentar fazer com que esse prêmio chegue na mão certa. E por falar em conhecer, por falar em mercado, como é que o IBEF, na verdade, refaço a pergunta, como é que os executivos de finanças têm recebido a escolha do novo ministro da Fazenda, Raul? Olha, isso é um tema assim, sempre muito aberto a discussões, né? Como eu falei, o IBEF não tem questões assim partidárias, né? A gente enxerga assim, a gente procura entender o perfil. Primeiro o perfil dele, o Paulo Guedes, eu tive 2 oportunidades já de ouvi-lo falar pessoalmente, né? Uma vez, rapidamente, conversei com ele. Ele é uma pessoa de linha liberal, né? Todo mundo sabe disso. Os economistas que militam no meio, empresários e tal, sabem que ele é um cara de linha liberal, que apoia o comércio aberto do país com outras nações, né? Que é favorável a privatizações. Eu lhe diria que, assim, é um formato interessante? Mas a gente precisa esperar efetivamente ver como é que esse plano vai se situar na prática, né? Ou seja, há uma certa expectativa, uma certa ansiedade do mercado para essa nova política econômica que será implantada no Brasil a partir de janeiro? Existe sim. O mercado está dando um voto de confiança para eles. Tanto é que você vê a bolsa melhora, o dólar cai um pouco. Então isso aí é o mercado dizendo assim, olha, começou uma lua de mel. Agora nós vamos esperar as atitudes que vocês vão tomar para a gente efetivamente ratificar que nós entramos no rumo correto. Então, mercado privado em geral, né, que está muito concentrado ali em São Paulo, as pessoas estão apoiando, né, o Paulo Guedes e apoiando aí inicialmente o governo que chegou. Volto a lhe dizer, a gente não tem nenhuma questão envolvida com questões políticas. Sim. Mas o PT ele teve uma oportunidade longa aí de governo, né, e a imagem que ficou para o mercado é de que eles não tomaram atitudes corretas, principalmente nos últimos anos. Então está se dando uma oportunidade para uma pessoa nova, com ideias novas, para tentar acertar. Mas eu lhe diria que o brasileiro ele está entrando numa linha melhor, até para votar. Eu acho que muita gente diz assim, olha, eu não sou favorável ao candidato Bolsonaro, mas eu vou dar um crédito a ele. Se ele não fizer um bom trabalho, na próxima eleição, a gente tira ele. Então as pessoas têm que ter essa consciência, as pessoas têm que ter a consciência que a gente precisa dar oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fiscalizar e acompanhar. E se não for bom, através da principal arma que nós temos, que é o voto, né, tirar essas pessoas e dar oportunidade a outras. E a gente já está falando em 2019, que é o ano em que você vai encerrar o teu mandato à frente do IBEF Ceará. Qual legado você pretende deixar? Como é que você pretende entregar o IBEF para o teu sucessor, Raul? Olha, o IBEF hoje é um instituto que tem as suas contas organizadas, né, que é muito importante, porque toda vida que você recebe uma missão dessa, é a primeira coisa que você tem que ver, né, apesar de não ter fins lucrativos, mas você não faz nada sem haveres monetários e bons relacionamentos, né? Eu tive muito apoio, não só da diretoria em si, que está aí, mas também de alguns empresários, né? Posso agradecer aqui abertamente ao próprio empresário Beto Studart, ao grupo Dias Branco na pessoa do Geraldo Luciano, foram 2 pessoas que eu convivi muito e que me ajudaram muito, porque o IBEF vive de doações e de valores que recebe dos seus associados. Então, esses grupos, por exemplo, foram empresas muito presentes durante a minha gestão, né? Então, o Instituto está com as contas azuis, né? Com as contas em dia. Eu acho que a imagem do Instituto ela ganhou um brilho adicional e aí não tem nenhum demérito em relação aos meus antecessores, acho que tem a ver com o momento de vida, né? Eu mesmo sempre estive ali dentro dos quadros do IBEF, mas nunca me expus muito, resolvi me expor
E na hora de me expor, eu procurei fazer o melhor possível, né? A gente cresceu a diretoria, trouxe gente nova, ideias novas. Então, dentro dessa linha, a gente acabou tendo um nível de exposição maior. Então, hoje a gente tem mais facilidade de arrumar patrocínio para evento, a gente tem mais abertura nas redes sociais, na mídia em geral. Então, enfim, eu acho que a marca sai um pouco mais valorizada. Esse talvez seja aí o maior legado e preservado a imagem. Porque eu acho que uma das coisas que a gente mais cultua dentro do IBEF é ter uma boa imagem, é ser correto, é agir da forma correta e justa. E a gente está encerrando o Influenciadores de hoje, mas antes eu tenho uma última pergunta para te fazer. Quem influencia Raul dos Santos Neto? Olha, a primeira influência que eu tenho diretamente é da minha linhagem familiar, que são meu pai e meu avô, que tem o mesmo nome que eu tenho, os dois se chamam Raul. Eles contribuíram muito para a formação do meu caráter, né? Em termos de mercado aqui local, eu sempre me inspirei muito em alguns grandes executivos, né? Para não ser injusto, eu vou falar de um, mas que esse seja representado por outros, né? Que é o Geraldo Luciano de Mato Júnior, né? Eu acho que ele é talvez seja o executivo de maior expoência hoje aqui no nosso estado, né? Um cara extremamente eficiente. E também me apoiei muito em forma de pensar e de agir de dois empresários, Iver Dias Branco e Beto Studat, né? Beto Studat pelo empreendedorismo e pela exposição, porque ele é aquele empresário que sai da zona de conforto e se expõe mesmo, né? Muita gente critica, mas eu acho que ele faz isso em prol da sociedade como um todo, né? E o seu Iver Dias Branco como grande estrategista, como um homem sereno e ao mesmo tempo empreendedor e eclético, né? Que sabia falar de vários assuntos, né? Ele era um cara que, de uma forma ou de outra, pelo que eu convivi com ele não falava só de alimentos, que é o ramo principal dele, né? Pouca gente sabe, mas eles têm atuação no ramo de hotéis, no ramo de cimento, no ramo portuário e numa série de outros. Então, ele sempre foi um homem que teve uma habilidade e um saber assim muito natural e com muita humildade. Então, eu acho que essas pessoas aí, elas contribuíram profissionalmente para a formação do que eu penso hoje, do que eu quero para frente. E eu te agradeço pela presença hoje aqui no Influenciadores. Obrigado. Raul dos Santos Neto, economista, presidente do IBEF Ceará, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. A você que nos acompanhou nesta noite, um muito obrigado. E para você também que nos acompanha nas regiões do Cariri e também região norte do Ceará e que passa a assistir a TV Ceará com o sinal digital, o nosso muito obrigado por acompanhar o Influenciadores de hoje. E claro, não deixe de nos seguir nas redes sociais da TVC, no Facebook, no Instagram. E claro, a gente te espera na próxima semana com mais influenciadores aqui na TVC.